Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós. O nosso tema da reflexão de hoje está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e dentro do item 3, chamado Consolador Prometido. O capítulo ele começa nos dizendo que Jesus prometeu um outro Consolador, o Espírito da Verdade que viria para ensinar, relembrar e esclarecer a humanidade. Ensinar novas coisas, porque a seu tempo a humanidade não estava pronta para compreender o significado da mensagem de Jesus. Relembrar o que constantemente nós esquecemos ou ignoramos dos seus ensinamentos que ele deixou e esclarecer o que ficou mal compreendido. O Espiritismo é esse Consolador que veio cumprir a promessa de Jesus, dando a possibilidade de conhecermos de onde nós viemos, para onde nós vamos, o nosso papel aqui na Terra. Ele nos ajuda a entender os princípios das leis divinas e nos consola por meio da nossa fé e esperança. Existem 5 obras que são a base do Evangelho, que são a base do Espiritismo. Uma delas é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Esses 5 livros nasceram do resultado do trabalho de Allan Kardec com um grupo de espíritos de altíssima evolução. E Kardec recebia essas informações, mensagens por meio de médiuns de diversos lugares do mundo. Allan Kardec fazia a revisão, analisava esses conteúdos e depois organizou em formatos de livros, como nós temos hoje nos dias atuais. Existe uma lógica na forma como foi organizado o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. E é por isso que conhecer os capítulos anteriores vai nos ajudar a compreender a mensagem para a nossa reflexão de hoje no capítulo 6. Então, começando pelo capítulo 1, que diz: Eu não vim destruir a lei. Nós, como humanidade, tivemos 3 revelações que foram nos dadas em momentos diferentes. A primeira revelação foi Moisés, dando conhecimento de um Deus único e os 10 mandamentos. A segunda revelação é Jesus, que nos ensinou a reconhecer em Deus a figura de um Pai infinitamente amoroso, justo e bom, e que fazer o bem é a única missão que um ser humano encarnado tem na Terra. E a terceira revelação, ela foi anunciada por Jesus, sendo o Consolador prometido, a terceira revelação. O Espiritismo vem para nos propor uma outra forma de pensamento religioso, colocando ciência e religião como aliados, lado a lado, deixando claro que são necessários os dois para o avanço da humanidade. E nos fala de sair das esferas do fanatismo religioso, que já fez tantas vítimas no passado e ainda faz, que nós precisamos ter a fé raciocinada, que não se dobra porque se apoia nos fatos e na lógica. E assim nós podemos enfrentar a razão face a face com a nossa fé raciocinada em todas as épocas da humanidade. O segundo capítulo chama Meu Reino Não É Deste Mundo. E o capítulo diz que a ideia clara e precisa que nós fazemos da vida futura nos dá uma fé inabalável no porvir. E que essa fé tem uma enorme consequência no nosso processo de evolução moral, porque muda o nosso ponto de vista e nos ajuda a entender que a vida na carne é uma passagem muito rápida e nos dá a certeza de que a verdadeira vida é a do Espírito. Existe um depoimento de um espírito que, quando encarnado, tempos atrás, foi uma rainha. E esse espírito diz que, assim como ela, muitos daqueles que foram reconhecidos como importantes na Terra, cheios de posses e condições sociais de destaque, chegam em condições lamentáveis no plano espiritual, e que muitas vezes aqueles que pouco tinham chegavam como vitoriosos, porque construíram por dentro um patrimônio de virtudes que são imortais, que são para todo o tempo, que Jesus veio nos ensinar, e que por meio dos seus esforços eles permaneceram no bem. O capítulo 3 se chama Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Nesse capítulo, nossa mente é desafiada, porque agora nós sabemos que o universo não é mais o quintal inabitado do planeta Terra.
Jesus fala de um universo infinito, regido pelas mesmas leis divinas que regem as nossas vidas, o nosso planeta, e que existem diversos outros planetas habitados por seres inteligentes e que nós fazemos parte de uma família universal, com espíritos que estão evoluindo nesses outros planetas, assim como nós também estamos aqui numa jornada evolutiva. Os dados mais atuais nos falam que existem mais de 2 trilhões de galáxias e que somente na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas e que várias dessas estrelas possuem os seus próprios sistemas de planetas. Então, é impossível que a gente continue a enxergar Deus com uma visão limitada. Como pode um ser que fez toda essa criação tão grandiosa ser retratado de uma forma tão limitada, mesquinha, como um ser vingativo, ciumento, vingador? A verdade é que a percepção de Deus escapa do nosso entendimento, porque esse é um conhecimento que os espíritos ainda não nos deram. O que nos deram de conhecimento é que Deus é a causa primária de todas as coisas. Dessa forma, nos momentos em que alguma dúvida surgir de nossa parte, é importante que a gente lembre simplesmente que Deus nos ama e nos conhece de maneira como nenhum outro nos conhece. O 4º capítulo se chama Ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo. Se não nascer de novo. Aqui vemos que somente por meio de diversas encarnações que nós poderemos alcançar nossa iluminação espiritual. Em diferentes corpos, uma hora no sexo masculino, uma hora no sexo feminino, em diferentes épocas da humanidade, em diferentes condições sociais também. Tudo isso para que a gente possa crescer, para que a gente possa assumir os nossos lugares muito lá no futuro, como co-criadores da obra divina. O 5º capítulo se chama Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo ele é o 2º maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Existe uma escala evolutiva dos planetas, sendo mundos primitivos o primeiro dessa escala e os mundos superiores os mais evoluídos. Nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiação, e esse é o 2º estágio dessa escala evolutiva de planetas. As encarnações que nós estamos vivenciando na Terra são de natureza corretiva e educativa. Porque em algum momento da nossa existência atual ou passada, nós cometemos faltas contra nós mesmos e também contra outras pessoas. E agora nós estamos aqui, corrigindo, reorganizando o que um dia nós colocamos fora de ordem, o que um dia nós prejudicamos. Esse capítulo ele é especial porque ele fala do nosso momento, falando das nossas dores, das nossas aflições e dos nossos sofrimentos, e nos explica que há causas, tanto no passado quanto atuais, que justificam esses momentos, que dão propósito a eles, e também nos ajuda a enfrentar esses momentos com fé e resignação. Chegando ao 6º capítulo, que é o Cristo Consolador, nós somos convidados a evocar em cada um de nós todo o conhecimento que nos foi dado dos capítulos anteriores até agora. E ele nos pede fé e raciocínio para que a gente não ceda aos momentos de desesperos, aos momentos em que as nossas dores tomam a frente, em que a gente às vezes perde a esperança. O conhecimento do Espiritismo aumenta a nossa fé na vida futura, e assim nós conseguimos entender que há motivos para nossas dores. Acreditar na vida futura nos dá forças para suportar provas difíceis que passamos, porque nós sabemos que todas as dores e sofrimentos têm prazo de validade, elas vão acabar, e o que nos espera no futuro são momentos mais felizes. O Espírito de Verdade nos diz que o devotamento e a abnegação resumem todos os deveres que a caridade e a humanidade pedem de nós, e que o sentimento do dever cumprido nos dará a tranquilidade de espírito e a resignação que a gente busca.
Então, dessa forma, nosso coração baterá melhor, nossa alma vai se acalmar e o corpo não sentirá tão fraco, porque o nosso corpo ele sofre o tanto quanto sofre o nosso espírito. Então, no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele nos mostra que ele está com a gente o tempo todo, que o Mestre nos acompanha, que os seus bons espíritos nos acompanham, mas que nós precisamos fazer a nossa parte, buscar entender mais sobre o Espiritismo e sobre o que ele nos ensina, buscar entender na dor uma maneira de se reerguer, de nos melhorar para o futuro e trabalhar a nossa fé. Que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós e que todos nós fiquemos com Deus. Um abraço.